Olá, professor de adolescente, que alegria estar aqui falando com você. E aí, de repente, esse ano, então, você foi escolhido para ser o professor dos adolescentes e está aí se perguntando, e agora, o que é que eu faço? Como que eu faço para atender essa galera? Que dizem que isso é isso, que é aquilo. Então, eu vou dar aqui algumas dicas para você que é professor, para você que tá começando a ser professor, e o que você pode fazer, então, agora. Ok, eu quero começar falando para você que você deveria tirar todo e qualquer tipo de preconceito de você, tá? Se você pensava que adolescente era isso, aquilo, que eu nem vou repetir porque eu não concordo, você vai mudar esse conceito, você já não vai pensar assim. Porque, na verdade, se a gente for ver bem as histórias que nós temos na Bíblia, e a própria Ellen White tomou decisões sérias na sua adolescência, para ela chegar a ter uma visão aos 17 anos, ela era uma menina, uma adolescente muito sincera. E tem outras pessoas na Bíblia também com a mesma sinceridade, com o mesmo coração correto. Você tem, na verdade, nas suas mãos uma ferramenta incrível, pessoas incríveis, com poder, com força e com capacidade para fazer muitas coisas e que você vai precisar orientar. Esse é o seu papel. Eu fiz um esqueminha aqui para eu não esquecer tudo que eu tenho que falar com vocês, tá bom? Então, segundo assunto importante, é muito legal você conhecer a família desse adolescente. Você não é um porta-voz entre ele e a família e vice-versa. Você deve sim servir para ligar a família, mas você não tem o papel de ficar, olha, pai, ele não estudou, porque fulano tá assim e tal. Não, esse não é o seu papel, mas é muito importante que você crie vínculos familiares. Então, fazer uma visita, mesmo que seja virtual, marcando ali com eles um horário para você orar pela família, para você ver como eles estão, é muito importante e vai te ajudar muito no seu ministério. Também é legal se você conseguir fazer algum momento mais social, mais descontraído para esse primeiro encontro. E me entenda, mesmo que não seja presencial, você pode fazer algo mais descontraído pelo Zoom, né? Você pode fazer jogos, e que também é uma dica mais pra frente, você pode propor algo diferente, de repente entregar na casa deles o lanche que vai ser usado na hora do Zoom, né? E vocês vão ali conversar e trocar ideias. Então são formas de você já ir ganhando o coração desse menino. Outra coisa importante, organize a casa. Tá? Veja a sala, se está precisando de uma organização, de uma pintura, reforme, chame a galera para te ajudar. O adolescente, ele não é passivo, ele não é igual criancinha que você oferece para ela algo que você fez. Pelo contrário, o adolescente você põe para trabalhar junto com você põe para planejar junto com você. Então, você vai reformar a sala, você vai refazer as estruturas da sala. Pega, chama esse menino, chama esses adolescentes para te ajudar, dar ideias do que vocês podem fazer e até ajudar com a pintura, com a organização, com a limpeza, o que vai jogar fora, o que vai deixar. Então, organize a sua sala, organize o seu espaço, o seu ambiente, para que seja um ambiente agradável e feliz para todos. Faça o seu planejamento, tá? Planeje-se já anualmente. O que você vai fazer? Como que vai ser esse seu trimestre? Quais as ações que vocês vão desenvolver? Pode chamar os meninos para esse planejamento, para que vocês tenham ideias, leve as sugestões, mas deixe que eles também tragam ideias, tá? Planeje no seu planejamento, coloque missão, coloque atividades para vocês fazerem fora da sala de aula, coloque PG, não é suficiente só a classe, tá? Você precisa desse outro momento onde eles abrem mais o coração, e o PG faz isso, né? Esse encontro fora da classe de escola sabatina, que a gente tem algumas coisas para cumprir ali, e o PG ele abre essas portas. Então, planeje-se. Planejamento ele é fundamental, e o planejamento feito com um adolescente vai te ajudar muito. Por quê? Porque você já vai começar a dividir as partes. Coloque-os como responsáveis pelas músicas, converse com eles sobre quais músicas vocês vão usar na classe durante esse trimestre, depois durante outro trimestre, qual vai ser a prioridade, quais as atividades que vocês podem fazer, as dinâmicas, quem vai ficar responsável por trazer, de repente, o livro do Espírito de Profecia.
A classe dos adolescentes, ela precisa ser bem dinâmica, bem envolvente. Sempre coloca um, coloca outro, valorize. Lembre-se de uma frase importante. Sempre chame atenção no particular e elogie em público. Você mesmo não gosta de ser chamado a atenção em público, não é? Então não faça isso com o seu adolescente. Se você for ter classe no Zoom, que faça essa classe dinâmica. Faça muitas perguntas para que eles participem. É muito importante que você tenha muito conhecimento. Só que se eles não se envolverem, se eles não participarem, se eles não derem a opinião deles, eles não vão estudar a lição, eles não vão ter nem porquê. Você não dá motivo para que ele venha e compartilhe na sua classe. Outra parte importante que, se eu fosse você, professor, investiria é em uniformizar a sua galera. Então, dê um nome para a tua base, uniformize, coloca a camiseta do Inovitinho, eu tô com a minha aqui. Por quê? Porque você vai fazer uma missão, vocês são identificados. Você vai fazer, distribuir folhetos, você vai orar em algum lugar, qualquer atividade, você vai recolher alimentos, vocês sempre serão identificados. Isso é muito legal, legal para as fotos, legal para suas publicações. Aliás, depois que você montar a sua base, é legal que você tenha um responsável pelo seu Instagram, para que você, ou pelo TikTok, para que vocês divulguem as suas ações nas redes sociais. Não se esqueça, use máscaras, use álcool gel, tenha o distanciamento. Nós estamos num período complicado, então todas as atividades com muita cautela, muito cuidado. Faça desafios semanais, use os nossos desafios, mas faça os seus desafios para eles semanais, de estudo da lição, coloque metas, participe do quiz. Nós temos um quiz todos os sábados e você pode ser premiado na sua associação, você pode ser premiado pela sua união. Então, envolva-se nesse quiz muito interessante e vai fazê-los com que estude mais a lição, o espírito de profecia. Nós queremos esses adolescentes afiados. Estude, tá? Pergunte para os seus meninos o que é que eles precisam, o que eles gostariam, o que eles têm necessidade. Estude sobre as necessidades do adolescente. Busque, procure, não fique estagnado. Seja um professor comprometido com a sua nova tarefa, tá bom? E a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Olha que legal, vou dar algumas dicas para você, professor, de missão nessa época de pandemia. Que tal ligar para algumas pessoas, para os membros da igreja, para a vizinhança, para os vizinhos deles, para orar pelas pessoas? As pessoas estão passando por crise financeira, talvez você, professor, esteja passando. Talvez os pais dos seus adolescentes estejam passando. Que tal telefonar, orar, propor que o seu adolescente se preocupe com as pessoas, comecem a fazer juntos para depois fazer separado, porque eles podem ficar tímidos, mas é um bom projeto para você fazer nesse momento. Além disso, a gente está no momento de Páscoa. Quantos pais, quantas famílias estão desempregadas ou com suas empresas fechadas? Que tal você ajudar e vocês coletarem alimentos e ajudarem essas pessoas? Talvez até um dos seus adolescentes estejam precisando, e daí a visita que nós conversamos antes vai fazer toda a diferença, tá? Então, faça esse programa. Sair para orar pelas pessoas é muito interessante, muito bom. Lembre-se sempre do distanciamento social, não esquece disso, isso é muito importante, tá? Nas suas fotos, não junta todo mundo para fazer foto todo mundo junto. Faça foto com distanciamento, tá bom? Isso é importante até para você publicar aí nas suas redes e a gente mostrar e agir, né? A gente tem que se preocupar com a nossa saúde. Deus quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. Você pode fazer no sábado à noite, esses meninos estão ficando muito sem ter o que fazer. Marque para vocês fazerem encontros mesmo via Zoom. Que tal fazer uma imagem ação pela internet, outros jogos? Peça ideia para eles, eles vão ter um monte de ideias de jogos pela internet. Mas se você entrar no YouTube, você tem algumas ideias ali também para você fazer com eles. Dá para você fazer no sábado à tarde. Esses dias eu estava fazendo por WhatsApp com um grupinho que a gente tem, um jogo de ABC da Bíblia. Então eu tinha algumas perguntas e eles tinham que descobrir o nome dos personagens. A gente dividiu os grupos no WhatsApp mesmo. Então eu tinha fulano que era de tal grupo, outro do outro grupo, e eles foram disputando ali no WhatsApp as perguntas que a gente colocava ali. Eu mandava áudio das perguntas e eles iam respondendo e tinha chances e tal. Então tem muita coisa para você também entreter. Porque a gente às vezes fala assim, eles estão jogando demais, eles estão vendo pornografia, eles estão vendo não sei o que, eles estão vendo filmes assim e tal. Mas o que nós estamos oferecendo?
Nós precisamos oferecer alternativas, até para eles aprenderem a buscar alternativas depois também. Quando a gente começa a ensinar essas coisas, porque o mundo está ensinando o que ele tem. Se você não ensinar para ele, se você não mostrar para ele como faz, ele não vai saber fazer. Então, faça, proponha alternativas, dá pra gente criar muita coisa. Sua própria lição não precisa ser todos os finais de semana iguais, todos os sábados iguais. Você pode fazer jogos, eles têm que adivinhar uma palavra, outra vez ele tem que dar uma cor para o texto da Bíblia, e aí explicar para você por que é aquela cor, e aí você vai forçando eles a darem uma estudada. Se eles não estudarem em casa, eles estudam na hora, dá um tempo para eles lerem, divida-os em um WhatsApp e faça perguntas para que eles tenham que trazer juntos e responderem, né, depois no seu Zoom. Então tem várias formas de você usar essa ferramenta de forma dinâmica e interativa. O que você não pode fazer? Ficar falando sozinho, igual eu tô falando aqui, mas eu tô fazendo uma palestra para você, eu tô gravando, então eu tô falando mais do que a sua participação, mas seria muito mais legal se nós estivéssemos interagindo, estivéssemos trocando nesse momento, vocês dando ideias, vocês dariam ideias incríveis aqui nesse grupo. Aliás, eu sugiro que vocês façam isso assim que terminar essa palestra, tá bom? E para terminar, pontos importantes de um professor. Professor, você precisa ter caráter, tá? Não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Você tem que ser aquilo que você fala que deve ser, tá? E você deve ser da forma como a sua igreja, a igreja para onde você está trabalhando, tem pregado, tem orientado. Porque nós acreditamos que essa é a igreja baseada na Bíblia, do texto bíblico. Então, tome cuidado com isso, tome cuidado com as suas palavras, com o que você vai dizer. Você é uma referência, tá bom? Então, tenha caráter. Você precisa se comprometer e ir até o fim. Não desista no meio, você vai ser um mau exemplo. Claro que não, mas é horrível, não consigo, não é minha praia. Tudo bem, mas faça o seu melhor dentro do possível até arranjar alguém que faça no seu lugar. Mas você está assumindo um compromisso. Faça jus a esse compromisso. Comunique-se, tá? Mantenha o grupo de WhatsApp, manda mensagem durante a semana, manda mensagem relembrando as atividades que eles têm que fazer, quem se comprometeu com o que para que faça. Mantenha esse contato. A comunicação ela é fundamental para um professor de adolescentes. Seja competente. Prepare-se para o que você vai fazer, prepare-se para cada atividade, prepare-se com antecedência. Mesmo que um adolescente vá fazer a dinâmica, prepare uma dinâmica. Mesmo que o adolescente vá passar a lição, prepare-se para suprir aquela necessidade. Aprofunde-se no conteúdo para você dar mais alimentos além daquele que ele já conseguiu, para que você seja uma fonte de inspiração e de conhecimento. Então, seja um professor competente, tenha coragem, né? De fazer as ações, de se envolver, de se deixar amar por esses meninos e amá-los, né? Seja corajoso para enfrentar as dificuldades, aquilo que você vai ter que lutar para conseguir, né? As coisas não são fáceis na vida, então luta, seja positivo, seja uma pessoa alegre, uma pessoa empolgada, envolvente, que eles queiram seguir. Você é um líder de uma fábrica de líderes. Você está preparando meninos para assumirem a liderança da igreja. E essa é a melhor fábrica que nós temos para esses líderes. Então, lembre-se disso, ele está aprendendo com você. Seja generoso. Os meninos têm falhas, não são perfeitos assim como você não é perfeito, como eu não sou perfeita. As pessoas cometem falhas. Seja generoso nessas falhas, nesses defeitos. E ajude os meninos a ficarem em pé. Alguns vão cair, alguns vão escorregar, alguns você vai achar que não quer nada com nada, mas nunca julgue, tá? Não julgue esses meninos. Deus é o que julga. Você é aquele que ajuda a ficar em pé. Tenha autodisciplina, domínio próprio, controle sua alimentação, tenha tempo para fazer exercício físico, fale, pregue o que a gente acredita, durma o tempo de sono suficiente, beba água, alimente-se adequadamente, tá? E tenha o seu tempo com Deus, você precisa ter tempo com Deus. Nós percebemos a essência da pessoa que tem o tempo com Deus. Nós somos diferentes quando passamos tempo com Deus. E eles vão perceber na tua fala, no seu dia a dia, que você esteve na presença do Mestre.
E o alimento que eles têm, que é a lição deles, não é o suficiente para mim e para você. Nós precisamos de mais, nós precisamos de um alimento mais substancioso, mais aprofundado. Por isso nós temos a nossa lição da escola sabatina. Ah, é um trabalho a mais? É. Cada um tem um trabalho a mais. O tesoureiro tem um trabalho a mais, que é cuidar da tesouraria da igreja, além do estudo da lição dele, além de tudo que ele faz no seu dia a dia. Cada um tem um trabalho a mais, sim. O seu trabalho é se preparar com a lição deles, mas o seu alimento é teu. Não substitua. Você precisa se alimentar, você precisa estar forte, você precisa estar preparado. E eu quero terminar dizendo que eu acredito de verdade que Jesus está voltando. Eu acho que, e quero que a nossa geração veja Jesus voltar. Nós estamos preparando meninos que vão enfrentar muitas dificuldades. O que a gente passa hoje é nada perto dos desafios que virão. Eles precisam estar fortalecidos no Senhor. Eles precisam ver líderes, que é você, professor, fortalecido no Senhor. Nós precisamos cada dia mais nos apegarmos a Deus e ajudar esses meninos a ficarem em pé diante das provas que virão e que eles passam no seu dia a dia. Professor, seja um grande exemplo desse menino. Seja um discípulo de Cristo. Que Deus abençoe você, professor. Você tem um grande ministério. Você vai se apaixonar por seus adolescentes. Eles são incríveis. Fiquem com Deus. Até mais. Um dia desses a gente volta a se ver. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.